Bem, a palavra que define, na verdade, é a decepção, porque o objetivo do Ministério Público e do Poder Judiciário era exatamente aprovar um pacote de combate à corrupção. E o que nós recebemos foi um pacote de retaliação e intimidação. O juiz agora não tem liberdade no exercício de sua função, porque essa desculpa, esse argumento de que o juiz, como todo e qualquer outro cidadão, tem que ser submetido ao império da lei, é uma desculpa que não pode vingar, porque nós estamos sujeitos à lei. Todas as condutas do juiz, se ele incidir algum tipo de crime, ele vai ser processado e punido. Ele não está acima da lei, não está à margem da lei também. E nós temos a Corregedoria Geral de Justiça, nós temos o CNJ para apreciar as nossas ações. Agora, o que a gente não consegue admitir é que o juiz, no exercício de sua função, tem que se preocupar se vai desagradar alguém, porque não é justo que um político, um tribunal político, venha julgar um juiz que está apreciando uma conduta irregular de um político corrupto. E aí, neste projeto de lei, você incrimina a denúncia temerária de qualquer do povo. Agora, esse conceito de temerário é muito subjetivo. Quem é que vai definir o que é temerário de um ato de improbidade administrativa? Nem o Ministério Público, nem o magistrado, eles podem emitir qualquer tipo de opinião em processo seu ou de outro, o que é mais grave, pendente, quer dizer, a população vai ficar desinformada, não vai saber o que está acontecendo, e o juiz não tem liberdade para julgar, porque se houver uma condenação e essa condenação de qualquer sorte, ela for reformada por um tribunal colegiado, ele está sujeito à sanção. Então é isso que a sociedade não pode admitir, porque esse projeto ele blinda a corrupção. E não é isso, a gente está em outra era, em outro momento. Porque a gente não pode esquecer que os políticos eles têm mandato, eles são representantes do povo. Eles estão lá para expressar a vontade popular. É um absurdo o Rodrigo Maia, por exemplo, ter dito que o parlamento não tem a obrigação de refletir a vontade do povo. Eu acho que ele não sabe o motivo pelo qual ele foi eleito, uma pessoa que fala um negócio desse. Então é hora da sociedade se indignar, dizer que não é esse o país que a gente quer o Brasil passado a limpo, quer que a Lava Jato tenha incidência e permaneça, porque da forma como está elaborado esse projeto, ela vai decair, ela não vai prosseguir e as coisas vão ficar piores do que estavam. Então a sociedade ela tem sim que comprar essa briga, porque não é uma briga de juízes, não é uma briga de promotores, é uma briga do correto contra o ilícito. E eu acho que se a sociedade não encampar essa luta, todos nós vamos sair perdedores. No final de tudo, esse pacote ele visa atingir o direito fundamental da sociedade, ter um juiz com o discernimento, com a sua convicção plenamente manifestada no processo. Então, a partir do momento que se cria uma conduta ilícita, um tipo penal, um crime, praticado pelo juiz, pelo fato da decisão dele ter sido revista pelo tribunal, ele ser criminalizado, é algo manifestamente repudiável. Então, todos nós juízes, os membros do Ministério Público, repudiam essa tentativa de intimidação do judiciário, e eu acredito que a resposta maior que nós vamos dar é justamente continuar julgando os processos com a mesma independência, com a mesma liberdade e com a mesma convicção. Nós somos juízes não por uma vaidade, mas acima de tudo por uma vocação. Nós escolhemos, nós nos dedicamos anos a fio estudando para ser aprovados no concurso público. Nós estamos aqui investidos numa função que é um dos 3 poderes da República. E o que a sociedade vai ter que refletir? É justamente, está sendo ferido a separação dos poderes. E, acima de tudo, está sendo ferido o valor máximo da magistratura, que é a independência funcional. Então, a partir do momento que se cria uma estratégia dessa natureza, a sociedade tem que refletir quem está criando esse pacote de medidas contra os magistrados e contra os membros do Ministério Público. São justamente parlamentares que são alvo de processos judiciais. E cabe a nós do Judiciário continuarmos sendo incisivos, porque se nós estamos sendo hoje alvo de retaliação, é porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos trabalhando e nós estamos incomodando. E, acima de tudo, mostrando para a sociedade que justiça não é só para prender ladrão de celular, que justiça é para punir quem rouba, quem furta os sonhos, quem furta a educação do nosso país, quem furta a saúde. Nós somos um país rico, graças a Deus nós somos um país rico, e país que tem no Judiciário e no Ministério Público a sua esperança. Então, o que a gente diz para a sociedade? É que não percamos a nossa última esperança, que nós nos unamos forças
que fortaleceremos o judiciário, mostramos uma postura para que os parlamentares se convençam de que a sociedade ela não está alheia, a sociedade não está de olhos vendados e, acima de tudo, com os braços amarrados. Então, a indignação, isso aqui não é só de nós, juízes de Pedreiras, que tomamos essa iniciativa de convidar vocês e prestar esse esclarecimento, hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos juízes e dos membros do Ministério Público. Às 14 horas haverá uma manifestação em frente ao STF. Contra essa emenda. Justamente contra todos esses projetos, porque isso aí é o primeiro. E a tendência é que cada vez mais criem outras estratégias para intimidar os juízes. Mas essa estratégia não vai prevalecer. Nós continuaremos firmes no exercício da nossa profissão. A única forma que a gente pode provocar a população é da forma que a gente está fazendo, né, através da conscientização. Né? Os parlamentares que lá estão, que estão movendo esses projetos, são representantes do povo, e é preciso que os eleitores tenham a consciência do que os seus procuradores, do que os seus deputados, os seus senadores estão fazendo realmente em prol ou contra esse país, em prol da população ou em prol deles. Né? Então, toda nação desenvolvida, ela tem que ter um judiciário e um Ministério Público independente, para que não apenas as pessoas mais simples, as pessoas com menos acesso à defesa sejam presas, mas também que toda a sorte de pessoas em todas as esferas sejam, caso cometam crimes, processadas e responsabilizadas. Existe uma falácia que estão levantando aí em toda essa campanha contra o Judiciário e o Ministério Público, é que juízes e promotores precisam ser penalizados. Todos nós somos responsáveis e não estamos imunes a sermos processados ou até mesmo presos pela prática de crimes, seja no exercício da função ou fora da função. Todos, além disso, por conta do nosso trabalho, nós estamos sujeitos, sim, à fiscalização popular. Existe uma ouvidoria no âmbito dos tribunais, existe a corregedoria dos tribunais de justiça, o próprio Conselho Nacional de Justiça, e dependendo da situação, há inúmeros casos, inclusive, de condenados, não só no estado do Maranhão, mas do Brasil afora, magistrados, promotores, que sim, que nenhuma instituição é perfeita. O problema é sempre do ser humano. Né? Eu não posso dizer aqui que na advocacia, no Ministério Público, na magistratura ou na própria política não existam pessoas que não vão agir conforme a ética. Na magistratura existe como em qualquer lugar, mas isso é uma minoria. E a população é que não pode pagar por essa minoria, porque a população vai sofrer muito se o Poder Judiciário e o Ministério Público forem tolhidos da sua independência funcional. Doutor, existe uma frase no Brasil que diz: a polícia prende, a justiça salva. E nós sabemos que não é o Poder Judiciário que cria as leis. Até quando nós teremos no Brasil pessoas que não entendem de leis estarão fazendo as leis para que vocês as cumpram? Bom, a gente não pode viver numa aristocracia e nem num governo de juristas. Né? A Constituição, a nossa Constituição, ela prevê o amplo acesso a todos os cargos públicos, desde que a pessoa preencha determinados requisitos, mas hoje, como bem sabemos, para você ocupar um cargo público, seja no Legislativo ou no Poder Executivo, não é necessário que a pessoa seja um conhecedor das leis. O mais importante é que ele seja representante da população. Todos os parlamentares, eles têm suas respectivas assessorias jurídicas. Todos os projetos no âmbito dessas casas passam geralmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a conformidade do projeto com a Constituição e com a legislação do país. Ontem, por exemplo, houve um exemplo do presidente do Senado, que ele queria aprovar o projeto de lei sem sequer passar previamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Então isso realmente mostra o afã, né, a vontade que tem determinados parlamentares aí de aprovar esse projeto a toque de caixa para justamente comprometer toda a operação Lava Jato. Os políticos corruptos, na verdade, eles querem agir em causa própria. Uma tentativa, como já foi dito aqui, de causar receio no juiz, do juiz ter medo de julgar.
A questão é essa e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não queremos liberdade fora da nossa função. A gente quer ter tranquilidade e independência nos julgamentos. Eu tenho certeza que nenhum de vocês teria tranquilidade para vir aqui fazer essa entrevista se não tivesse a liberdade de imprensa que lhes é assegurada. Da mesma forma, ainda há pouco o colega falou da questão das leis. Todos nós temos leis que achamos que foram casuísticas ou que não têm aplicação prática ou que deveriam ser reformadas. Se todo parlamentar fosse ser processado porque a iniciativa de lei foi dele, porque a lei não funciona ou não é adequada ao caso concreto, nós não viveríamos numa democracia. O que está ferido de morte nesse caso é o Estado democrático de direito. O judiciário não pode ser um poder subordinado, até porque a separação de poderes ela se baseia exatamente numa relação harmônica entre os três poderes e não pode existir um controle do legislativo ou mesmo do executivo sobre o judiciário, porque senão não vai funcionar e o principal prejudicado vai ser a população. Doutor Marco, a gente vê aí, circula nas redes sociais, inclusive um vídeo, onde no aeroporto em Brasília o deputado autor da emenda foi abordado por um manifestante muito revoltado. Ali demonstra já a reação do povo contra essa atitude deles lá? Com certeza. A revolta, o que foi expressado naquele momento ali, por mais que seja um ato de violência, que eu acredito que não seja a forma adequada, mas revela a insatisfação e a conscientização daqueles que estão vivenciando esse momento. Então, é exatamente isso que a gente pede, que a população se conscientize, que fique atenta e se manifeste, mas de forma pacífica, seja através de uma passeata, seja aderindo a esses movimentos que já estão sendo convocados nas redes sociais. No domingo, dia 4 de dezembro, haverá um ato nacional, então até sem pedreiras a população também se sentir à vontade. Nós conclamamos a aderir a esse movimento, que é um movimento que não somente vem repudiar a aprovação desse projeto de lei, mas acima de tudo também vários outros projetos que tramitam, como a própria PEC, que congela os gastos públicos. Aqui em Pedreira já houve até uma passeada por parte dos professores, então se a população não pode se calar. Ontem mesmo houve um panelaço a nível nacional, mais uma vez. Então, quer dizer, do mesmo jeito que a população se manifestou contra a Copa do Mundo, foi às ruas, contra a Olimpíada, pelo impeachment, nós estamos vivenciando verdadeiramente um AI-5. Nem no tempo da ditadura o judiciário foi tão atacado e tão intimidado quanto está tentando ser neste momento. Então, aprovaram um projeto durante a madrugada, aproveitando justamente o momento de comoção nacional, nem respeito ao sentimento, ao luto nacional que nós estamos vivenciando por conta da tragédia com os atletas, jornalistas, que estavam fazendo a cobertura do jogo da Chapecoense, nem isso foi respeitado. Nem respeitaram o próprio protesto que ocorreu em frente ao Senado. Então, quer dizer, preferiram fazer a madrugada, a mídia está cobrindo de forma bastante intensa isso, e é importante que a população não somente se conscientize, mas também se manifeste, seja através das redes sociais, ou se entender que é necessário ir às ruas e manifestar. Então, um momento desse, os juízes, aqui nós três reunidos, estamos justamente isso, esclarecendo a nossa posição. Nós não somos nenhum privilegiado, nós apenas escolhemos uma profissão que compõe um dos três poderes da República. Dos três poderes da República, o único acesso ao judiciário, o único poder que tem acesso por concurso é o judiciário. Então são pessoas que se capacitaram, têm uma formação profissional e, acima de tudo, uma vocação e uma ética que pautam a atuação de todos os juízes do Estado do Maranhão. Eu digo, com certeza, nós temos os casos que fogem dessa regra, são casos que já são punidos, e o Maranhão é exemplo de punição nesse aspecto, de juízes que eventualmente se envolveram com alguma transgressão disciplinar, foram punidos exemplarmente nos termos do que a nossa lei permite. Agora, logicamente, criar crimes políticos, para que não sejam juízes que vão julgar juízes, vão ser políticos que vão julgar juízes. Qual é a imparcialidade que se tem nesse aspecto? Então, isso vai, acima de tudo, violar a pedra fundamental da democracia, do Estado Democrático de Direito, que é o respeito à separação dos poderes. Doutora Larissa.
caso esse pacote de medida venha a ser aprovado, vai estar amordaçando juízes e promotores e colocando o país em marcha ré? Sem sombra de dúvida, porque o investigado sai da sua posição de investigado e passa a ser acusador e julgador. Qual juiz no Brasil que vai ter tranquilidade para apreciar um processo com essa faca apontada contra o peito? Nenhum juiz vai ter essa liberdade. E aí, complementando o que o doutor Marco falou, essa reação da sociedade ela não pode ser isolada, pontual, violenta, ela tem que ser organizada, ordeira. A gente tem que demonstrar nossa força enquanto comunidade, dizer que nós não concordamos com a corrupção, que a gente quer um Brasil diferenciado. Para vocês perceberem o objetivo por trás da aprovação desse projeto, de uma forma bem emblemática, basta colocar, por exemplo, que o enriquecimento ilícito de servidor público foi descriminalizado. Tiraram essa parte do projeto e, por outro lado, vão penalizar o juiz que tiver sua decisão reformada. O recurso é uma garantia para o cidadão, é exatamente o duplo grau de jurisdição, a possibilidade de alterar. Nós somos humanos, somos falhos, direito não é matemática, direito é interpretação de lei. Então, essa liberdade tem que ser assegurada e garantida, porque senão acaba com a independência do judiciário.